Rodrigo Ashikawa, sou economista aqui da Principal Claritas, e vou comentar um pouco sobre a evolução do cenário econômico, tanto no cenário global como no cenário doméstico desse último mês de novembro, tá? Com relação ao cenário global, esse último mês de novembro ele foi marcado por uma retomada de ganhos nas principais bolsas lá fora, especialmente ali as bolsas nos Estados Unidos, e uma volta na descompressão também das taxas de juros longas americanas, tá? Mas por outro lado, quando a gente olha para o comportamento do dólar, tivemos a continuidade daquele movimento de fortalecimento do dólar, atingindo os maiores patamares desse ano de 2024. Quando a gente olha para as principais narrativas, né, e explicações que contribuíram para esses movimentos dos mercados nos últimos meses, todas as principais narrativas ainda ficam bem concentrados, né, nos desenrolares da economia americana. Tanto as definições políticas, né, com a vitória do Trump nessas últimas eleições, né, e definindo também uma maioria republicana no Congresso americano a partir do próximo ano, e as narrativas também mais relacionadas à questão econômica, com ainda sinais ali de resiliência da atividade americana, né, e também da inflação nos Estados Unidos recentemente, tá? A respeito dos sinais políticos, né, esse último mês de novembro foi marcado pela vitória do Trump, uma maioria, né, no Congresso aí americano, um red sweep sendo confirmado nos Estados Unidos, e aí, além disso, né, um último mês de novembro onde o Trump deu seus primeiros sinais em relação à política a partir de 2025, né, e o principal destaque talvez acabou ficando pelas ameaças públicas que o futuro presidente acabou impondo em relação a possíveis tarifas em cima de países como China, México e Canadá, e então, portanto, indicando, né, uma intenção em seguir com essa política comercial agressiva a partir de 2025, o que acaba reforçando esses riscos elevados dessa política comercial e principalmente os impactos, né, negativos que isso teria em cima de inflação, crescimento e, consequentemente, na resposta da política monetária à frente, tá? Porém, apesar de todos esses riscos bastante elevados no cenário, quando a gente olha para os desenrolares da economia americana no curto prazo, os sinais que temos ainda continuam sendo de resiliência dessa economia nesse momento, né? Por exemplo, quando a gente olha para as expectativas de crescimento do PIB nos Estados Unidos, ainda continuam em níveis de 2,7%, uma taxa de desemprego ainda em 4,1%, ainda nenhum sinal, né, de uma desaceleração iminente dessa economia americana à margem, e tudo isso acontece ao mesmo tempo que o processo de desinflação nos Estados Unidos parece um pouco mais lento em relação aos últimos meses, né? O núcleo do PCI, por exemplo, acabou até acelerando de 2,7 para 2,8 nesse último período e mostrando alguma resiliência dessa categoria de serviços, o que reforça esse processo de desinflação um pouco mais lento, tá? E nesse ambiente, né, de uma economia americana resiliente, mais os riscos em relação a uma política comercial mais agressiva à frente, tudo isso leva ao Banco Central a ter uma resposta um pouco mais cautelosa e um pouco mais gradual nesse processo de afrouxamento monetário. O último mês de novembro também foi marcado, né, por diversos discursos de membros do Fed, indicando um pouco de cautela nesse processo de juros e ainda perspectivas ainda de cautela sobre esses próximos passos da política monetária ao longo desse ano de 2025, tá? Então, em suma, sobre o cenário ali global, né, sobre o cenário internacional, essa transição do governo Trump, né, essas ameaças e a futuro da política comercial a partir de 2025 vão ser ali os principais fatores ali que vão balizar melhor o cenário econômico, as principais variáveis de inflação, crescimento e qual que vai ser a resposta do Banco Central do Fed diante desse cenário a partir do próximo ano, tá? Mas além das implicações, né, dessa política comercial e desses riscos para a economia americana, acho que os impactos também para as outras economias também é um ponto bastante importante de acompanharmos, né? Primeiro, a gente vê também um impacto negativo indo para a questão ali de Europa e também de China, né? São países também muito afetados diante dessa política comercial um pouco mais agressiva, e além disso, essas duas economias também acabam tendo ali os seus principais problemas internos, né? No caso da Europa, por exemplo, né, os sinais que a gente tem visto é de uma desaceleração mais forte da economia e uma possibilidade até, né, de cortes adicionais de juros pelo Banco Central ao longo dos próximos meses, enquanto que na China acaba tendo aí suas próprias dificuldades internas,
né, dificuldades ali estruturais, especialmente ali na limitação dos efeitos de todos os pacotes de estímulos fiscais que foram anunciados aí ao longo dos últimos meses, tá? E tudo isso, né, diante desse pano de fundo de riscos comerciais e, além disso, até questões geopolíticas, né, nesse cenário global como um todo, vão ser ali de suma importância e vão afetar diretamente, né, a evolução de todas essas variáveis ali no cenário global aí nos próximos meses e a partir do próximo ano de 2025 também. E aí, com relação ao Brasil, né, os ativos seguiram também apresentando um desempenho negativo nesse último mês de novembro. Acho que além das incertezas globais, né, já prejudicarem o ambiente para as economias emergentes, especialmente no ambiente de um dólar um pouco mais forte, as incertezas fiscais aqui domésticas, né, também acabaram ampliando esse desempenho negativo no último mês, né. O Ibovespa acabou apresentando uma queda de 3,1%, o câmbio acabou atingindo patamares, né, de R$ 6 e os juros futuros níveis ali de 14% nesse último período. E aí a principal novidade que tivemos nesse último mês de novembro ficou por conta da repercussão, né, do pacote de revisão de gastos que foi anunciado pelo Ministério da Fazenda algumas semanas atrás. Além de todo o atraso na divulgação, né, e no detalhamento dessas medidas fiscais, no final o conteúdo acabou ficando aquém e abaixo das expectativas do mercado, né? Tivemos poucas medidas estruturais, né, que de fato trazem alguma contenção de gastos quando a gente olha para os próximos anos e, na verdade, muitas medidas de flexibilidade orçamentária e de remanejamento de algumas despesas dentro do orçamento público e que, mais importante, não resolvem, né, as dúvidas sobre a sustentabilidade das regras do arcabouço fiscal nos próximos anos e muito menos trazem perspectivas positivas e de estabilidade da dívida bruta aí ao longo também dos próximos anos, tá? Além disso, nesse último mês de novembro, o governo também surpreendeu ao anunciar, juntamente com o pacote fiscal, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, apesar da baixa prioridade, né, que a Fazenda colocou no projeto e também o anúncio de compensações para garantir a neutralidade, né, dessa medida anunciada pelo governo, o simples fato, né, de tentar discutir medidas eleitorais, né, em um momento de discussão de contenção de gastos, apenas acabou reforçando aí essa baixa disposição do Poder Executivo e do Ministério da Fazenda e um compromisso fiscal mais sólido e acabou explicando também esse estresse que tivemos nos ativos, né, brasileiros com abertura de taxas de juros, depreciação do câmbio e uma queda que tivemos também na bolsa nesse último período, tá? E diante de todo esse ambiente, né, fiscal e de incertezas fiscais bastante elevadas, né, as expectativas de inflação, consequentemente, ainda seguem bastante desancoradas, né, já estamos falando de um Focus em 2026 atingindo patamares ali de cerca de 3,80%, demandando, portanto, né, um maior aperto da política monetária por parte do Banco Central, o que acabam elevando ali as chances, né, de uma nova aceleração desse ritmo, né, de alta da Selic e a possibilidade também de um ciclo mais longo que também não pode ser descartado nesse momento, tá? E até mesmo quando a gente olha também pelos fundamentos, né, da economia brasileira, os fundamentos aqui internos também acabam justificando, né, essa necessidade de um aperto adicional da taxa de juros. Afinal, quando a gente olha pelo lado de atividade econômica, o PIB do terceiro trimestre, né, ainda continua indicando uma atividade econômica, uma demanda interna ainda bastante aquecida. Tivemos uma alta do PIB de 0,9%, o que superou nossas expectativas e a mediana, né, do mercado como um todo. Com isso, as expectativas de crescimento para o ano de 24, né, já estão se sustentando em níveis aí acima de 3% para esse ano. E no que diz respeito aí à parte de inflação, as notícias recentes também seguem sim um pouco mais negativas na margem, né? O IPCA 15 de novembro também ficou acima das expectativas do mercado, registrando uma alta de 0,62%. As métricas mais subjacentes, né, especialmente aí a categoria de serviços, continuam mostrando uma aceleração
na comparação anual, atingindo níveis aí acima de 5% no year over year, e as perspectivas para os próximos meses na parte de inflação também seguem um pouco mais desafiadoras, né? Afinal, essa forte desvalorização do câmbio e essa forte pressão que temos vistos ali, por exemplo, preços de carnes no atacado, acabam representando aí os principais riscos mais altistas para o cenário de inflação, que está caminhando para novamente ficar acima do topo da banda do intervalo de metas de inflação do Banco Central, tá? Então, em suma, o cenário aqui doméstico, né, também segue bastante desafiador, especialmente ali diante de todas essas novidades fiscais, incertezas fiscais, desancoragem de inflação, e isso demandando especialmente ali um novo aperto da política monetária, uma nova aceleração do ritmo nessa próxima decisão e não descartando um ciclo de política monetária também um pouco mais longo nesses próximos meses, tá? Então essa foi a atualização do cenário econômico desse último mês. Ficamos à disposição a qualquer dúvidas e até o próximo mês.